Estamos começando. Cadê? Estão enxergando aí, né? Sim. Então, estava falando para vocês o seguinte. A gente está falando sobre eletroquímica. A gente viu de maneira assim, de maneira resumida. Começamos falando um pouquinho sobre reação de oxirredução. Depois que a gente viu as reações de oxirredução... Bem, primeiro, né, falar que para aqueles que estão me vendo sentado aqui, é porque eu estou fazendo isso para gravar a aula para vocês verem depois, né? Vocês estão lembrados que a gente combinou assim, né? A gente viu o que era uma reação oxi-redox, a necessidade de saber identificar quem está ganhando, quem está perdendo a lesa através do número de oxidação. Depois, a gente viu um pouquinho sobre balanceamento de reações em meio ácido e meio básico. Depois, a gente viu um pouquinho sobre células eletroquímicas, que estão associadas ao funcionamento de uma pilha, ou seja, são composições de materiais, aqueles que têm tem propriedades de puxar elétrons, outros de doar elétrons, e fica uma briga entre puxar e ganhar, ou melhor, entre ganhar e perder. Isso daí ela é governado por uma equação. Eu mostrei para vocês para a energia livre de Gibbs e o potencial da célula eletroquímica. Esse potencial mostra a capacidade, o potencial dessa célula em realizar trabalho. O que é o realizar trabalho? Fazer os elétrons se movimentar. E depois a gente falou um pouquinho sobre essa equação, que usando essa equação, mais a equação da energia livre, em função da continuidade, do trâmite de um processo reacional. Lembra que eu falei para vocês que o quociente, a gente viu isso em termodinâmica, o quociente de reação, ele vai modificando com o tempo, até atingir o equilíbrio. Então, lembrar disso? O quociente de reação vai se modificando até atingir o equilíbrio. Tem uma equação que mostra essa variação. Essa equação, a gente substituindo nessa equação a relação de ΔG em função do potencial da célula, permite a gente achar a equação de Nernst. E depois da equação de Nernst, a gente falou um pouquinho sobre esse potencial de células eletroquímicas, que a gente usa muito só a concentração, mas eu já falei para vocês que tanto a constante de equilíbrio, como o quociente da reação, ou mesmo aqui a equação de inércia, a gente usa o correto é a gente usar a atividade. Atividade é a capacidade que o material tem de participar de uma reação química. E essa atividade depende de um quociente de reação e da concentração. E esse quociente de reação, esse coeficiente, o nome correto é coeficiente de atividade. Esse coeficiente de atividade que diz respeito a essa tendência do material estar disponível a uma reação química, se a atividade for igual a 1, a atividade for igual a 1 é 100% ele está disponível. Beleza? Por isso que as substâncias no estado líquido, água pura no estado líquido, a atividade é 1. Sólido, a atividade é igual a 1. E no ensino médio, eu já falei para vocês, eles não falam isso. Eles falam, quando é sólido, líquido não está lá, não está na constante de equilíbrio, não precisa usar. Não precisa usar porque a atividade é igual a 1. É 100% de possibilidade. E não é difícil imaginar isso, eu já falei para vocês. Você pega um sólido, pega um pouquinho de sal, dissolve na água, a possibilidade do cloreto de sódio reagir se diminui porque ele se esparça, ou seja, ele se espalha por meio de toda aquela água. Você pega o cloreto de sódio sólido, tem um monte de cloreto de sódio lá, a tendência dele reagir é alta, 100%. Beleza? E aí aqui eu tenho um exemplo de uma prova que foi ministrada para os alunos, inclusive o ano passado, em cima da qual eu vou desenhar outro para vocês, beleza? Então vamos aqui para a primeira questão. Um eletrodo, vamos aqui, um eletrodo de manganês em uma solução 0,25 mol por litro de cloreto de manganês, e está ligado, um eletrodo significa manganês sólido, né?
Uma peça sólida que está mergulhada numa solução de cloreto de manganês. Está ligado a um eletrodo de alumínio mergulhado em uma solução de cloreto de alumínio. Está aqui as concentrações. Aí ele está perguntando qual o potencial da célula galvânica. Célula galvânica tem dois tipos de célula. Célula galvânica e célula eletrolítica. Ambas são células eletroquímicas. Só que a galvânica é reação espontânea. A célula eletrolítica, ela é reações não espontâneas. A 25 graus Celsius. Ele pede para a gente achar esse potencial. Depois, considere que uma bateria de 1,2 volts tenha sido ligada com seu polo negativo próximo ao eletrodo de alumínio, enquanto que o polo positivo foi ligado ao eletrodo de manganês. Então, aqui em português está horrível, né? Desenhe a célula para essa nova situação, indicando o movimento dos elétrons, da corrente, o catodo ou cátodo, o anodo ou ânodo, o sinal de ambos os eletrodos, positivo ou negativo, e o movimento dos íons, considerando o cloreto de potássio, a substância presente na ponte salina. Qual seria o potencial da célula nesta nova configuração? Ele pede para você calcular o potencial numa reação espontânea, coloca depois a bateria, e depois que ele colocou a bateria, calcula aí o potencial da célula com a bateria. Onde eu estou aqui? A reação seria espontânea nessa nova configuração? Mostre seus cálculos e justifique suas respostas. E eu pedi para usar duas casas depois da vírgula. Então, veja bem. A primeira coisa a ser feita, veja bem o seguinte, ó. Perceba que ele está pedindo para a gente para calcular o potencial. Está vendo que esse E não tem uma bolinha? Está percebendo que o E não tem uma bolinha? O E não tem a bolinha. Ele não está pedindo para a gente calcular o potencial padrão, ele está pedindo para calcular o potencial da célula. Beleza? Para calcular o potencial da célula, nós precisamos usar essa equação aqui, que é a equação de Nernst. Beleza? Ó, ele quer que a gente calcule isso. Eu preciso disso. A temperatura, a gente já vai ver, ele já deu. Isso aqui é a constante dos gases ideais. E eu preciso dessas concentrações. Ele também deu essas concentrações para a gente. Lá em cima. Tudo bem? Mas eu preciso achar isso aqui, ó, para a reação. Eu não tenho. Ele não deu esse valor aqui, ó. Ele deu o quê? As semi-reações aqui. E deu o valor do potencial padrão das semi-reações. Então, como que você começa a fazer esse exercício? A primeira coisa, determinar o potencial padrão da reação global. Você precisa montar a reação global. Beleza? Para achar o potencial padrão, que é esse aqui. Para poder substituir o potencial padrão aqui. Os valores das concentrações, a gente só precisa verificar as concentrações que ele informou. A temperatura a gente tem. A gente precisa acertar esse N, que é o número de elétrons total. A gente vai ver isso. E fazer a conta. Essa é a primeira parte. Tudo bem? Bem, vamos começar aqui, ó. Os dados. Eu tenho eletrodo de manganês e alumínio sólidos. Sólidos. Então eu tenho aqui, ó, um eletrodo de manganês e de alumínio, que está em vermelho. Tem um fio condutor que está ligando neles. O eletrodo de manganês está mergulhado numa solução de cloreto está aqui, ó, cloreto de manganês, 0,25 mol por litro. O de alumínio está mergulhado numa solução de cloreto de alumínio, 0,35 mol por litro. Beleza? Só para vocês entenderem. Pois bem, vamos achar primeiro a equação global e o potencial padrão. E depois a gente continua, beleza? Bem, como que a gente vai fazer aqui, ó? Você já começa por aqui, ó. Ele deu os resultados aqui, ou o que nós chamamos de semi-reações. Primeira pergunta:
nós podemos ter essas semi-reações de redução ou semi-reações de oxidação. Essas que estão aqui são semi-reações de redução ou de oxidação? Como eu sei? Tem que olhar o elétron. Se o elétron está do lado de reagente, está do lado do produto. Aí ele está do lado dos reagentes. Então ele está ganhando elétron. Isso é uma semi-reação de redução ou de oxidação? Então, está falando que é de oxidação. Se fosse de oxidação, o elétron está do lado do produto. Toda vez que o elétron tiver... toda vez que o elétron estiver do lado dos reagentes, temos semi-reações de redução. Beleza? Toda vez que os elétrons estiverem do lado dos produtos, temos semi-reações de oxidação. Oxidar significa perder elétrons. Se você perder elétrons, tu vai gerar como produto elétrons. Na redução, você ganha elétrons. Se você ganha elétrons, ele vai ter que estar no reagente, porque ele vai ganhar e vai gerar uma outra substância com este elétron. Beleza? Bem, olhando aqui para os valores, nós temos uma equação. Olha só, nós temos uma equação. Deixa eu colocar aqui. Falou, boa noite, bom descanso. Nós temos essa equação. Essa equação, estão enxergando aí? Essa equação, ela diz o seguinte: toda vez que o potencial padrão for positivo, ou quanto mais positivo ele for, mais negativo vai ser o ΔG. Só que ΔG negativo, cadê aqui? Só que ΔG negativo, quanto mais negativo ele for, mais espontâneo. Desculpe, menor que zero. Quanto mais negativo ele for, mais espontâneo é o processo. Então, se o ΔG, que é essa equação, for menor que zero, toda vez que for menor que zero, o processo é espontâneo. Pois bem, percebam que aqui o delta padrão aqui não é positivo. Todos eles são negativos. Então, as duas semi-reações que estão aí, as duas, elas são semi-reações de redução, as duas são negativas. Negativo, quando você pega esse valor negativo e coloca aqui, ó, negativo com esse negativo vai ficar o quê? Positivo. Positivo é maior do que zero. Se ΔG, um momento, se ΔG for maior do que zero, mais não espontâneo é o processo. Beleza? Quanto mais positivo, menos espontâneo ou mais não espontâneo. Eu acho que melhor menos. Eu vou ter que deixar não espontâneo. Porque se eu colocar menos espontâneo, vocês vão achar que é espontâneo. Mais não espontâneo é o trem. Ou seja, quando é maior do que zero, a possibilidade de acontecer é quase nula. Quando é negativo, é grande a possibilidade de ocorrer. Beleza? Bem, veja bem o seguinte, nós temos esses valores aqui. Qual desses dois valores aqui é maior? O menos 118 ou o menos 166? Menos 1,18. Menos 1,18 é maior do que menos 1,66. É só a gente lembrar, se você começa aqui, olha, menos 10, menos 9, menos 8, até chegar no zero. Quem que é maior, menos 10 ou zero? Não, o zero. O zero é maior do que menos 10.
Por isso que menos 1,18 volts, ele é maior do que o menos 1,66. Porque o menos 1,66 está abaixo do 1,18, beleza? Isso aqui tem que deletar aqui, que a gente não vai precisar disso. Bem, sabendo que 1,18 é maior do que 1,66, a reação de cima ela é mais espontânea para acontecer do que a de baixo. Beleza? As duas são não espontâneas. As duas. Só que a de cima, mesmo sendo não espontânea, a possibilidade dela acontecer é maior do que a de baixo. Tudo bem? Então, aquela que tem menor possibilidade de acontecer espontaneamente, você tem que inverter ela. Inverter. Por isso que a primeira conclusão que você tira é que essa reação ela vai ficar desse jeito, a segunda reação precisa inverter. Tudo bem? Inverteu a reação, o sinal do potencial muda. Por isso que aqui, ó, a primeira foi mantida, está aqui o valor, a segunda foi alterada, mudou o sinal. Tudo bem? Outra coisa, veja que aqui tem 2 elétrons, 3 elétrons. Não dá, você tem que sumir com esses elétrons. Os elétrons não aparecem na reação global. Eu tenho que fazer multiplicações aqui de fatores que façam com que o número de elétrons na primeira reação seja igual ao da segunda. Eu vou multiplicar por 3 a primeira e por 2 a segunda. Vai ficar o que está aqui embaixo, 6 elétrons. E lembrando que tem que multiplicar todos os elementos das semi-reações, menos o potencial. Inverter a semi-reação muda o sinal do potencial. Multiplicar qualquer fator não vai multiplicar o potencial. Mas se você tiver no ΔG, ΔH, ΔS, se aqui, olha, não fosse E do potencial, fosse ΔG, ΔH, ΔS, eu teria que multiplicar. Beleza? É só no E que você não multiplica. Bem, continuando. Anule o número de elétrons, lembrando que esse número de elétrons é o número total de elétrons que você vai ter que colocar na fórmula. Porque na fórmula esse N aqui é o número total de elétrons envolvidos. O número total de elétrons envolvidos não é esse 3 e esse 2, é o que você está cortando, é o número 6. Então você corta o número de elétrons, some os reagentes, some os produtos. Está aqui, ó. 3Mn, 2, 3, 2 alumínio, 3 mais. Bem, precisa achar o valor do potencial padrão da célula. Basta somar o que está aqui no meio, ó. O menos com mais. O resultado vai ser potencial padrão 0,48 volts. Pergunta: esse valor é positivo. A reação global tem um potencial padrão positivo. Ela é espontânea ou ela é não espontânea? Pode falar, é melhor errar aqui do que ela. Ela é não espontânea. Então, eu posso falar para vocês que ela é espontânea. Por que ela é espontânea? Porque o valor é positivo. Se você olhar na equação aqui, ó, positivo, tem um negativo aqui na frente, o ΔG vai ser positivo ou negativo? Negativo. Se vai ser negativo, vai ser menor do que zero. E se é menor do que zero, vai ser espontâneo. Se o E padrão fosse negativo, aí aqui é negativo, aqui também é negativo, vai ficar positivo. Se é tudo positivo, vai ser maior que zero. Aí não é espontâneo. Esse é o raciocínio. Agora, você quer decorar que quando é positivo é espontâneo e quando é negativo não é, tu vai esquecer depois. Eu estou explicando para você raciocinar. Mas você vai decorar. Eu falo agora, amanhã você já não lembra mais. Daqui 5 minutos você não lembra. Porque não lembra. Agora, se você lembrar para olhar para a equação aqui, você vai lembrar. Eu lembrei assim também, olhando sinais, né? Tipo, menos com menos, mais com... Exatamente. Então, é só se lembrar isso aí. Você já sabe que lá na equação tem um sinal negativo. Lembra que na equação tem um sinal negativo. Se aqui tiver um negativo,
Negativo com negativo é positivo. Se for positivo, não é espontâneo. Se aqui é negativo, se aqui é positivo, já você tem que levar que é negativo. Se aqui é positivo, positivo com negativo é negativo. Negativo é menor do que zero. Menor do que zero é espontâneo. Beleza? Continuando. Aí nós vamos substituir. Vamos lá. Olha só. Ah, nós vamos substituir de qualquer jeito? Não, senhor. Vamos ter que montar a equação. Por que montar a equação? Nós precisamos olhar na equação. Ops, calma aí. Precisamos olhar na equação geral aqui, para montar essa equação matemática. Porque essa equação matemática, ela depende da relação da concentração dos produtos pela concentração dos reagentes, elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. O E é igual ao E padrão menos RT NFLN de alumínio 3+, que é o produto, que é o produto elevado ao quadrado. Professor, por que você não colocou manganês? Porque ele é sólido. Sólido tem atividade igual a 1, você não precisa colocar. Beleza? Aqui, um momento. Depois, os produtos. Manganês 2+. Tá aqui, ó. Manganês 2+, tem aqui o coeficiente estequiométrico 3, elevado a 3. E o alumínio sólido. Por que eu não coloquei alumínio sólido aqui embaixo? Porque alumínio sólido tem atividade igual a 1, não vai entrar. Agora vamos substituir os valores. Veja. O valor do potencial padrão a gente já calculou já. Tá aqui, ó. 0,48 volts. Tá aqui, ó. 0,48 volts. Menos R é o... Veja bem. Menos RT dividido por F foi dado aqui em cima, ó. É uma constante, ó. RT dividido por F é um valor constante, ó, 0,02569 volts. Olha que está aqui embaixo, aqui, ó, 0,02569 volts. Dividido por N. N é o número de elétrons. O número de elétrons total é 6. Você coloca como 6. Ln de 0,35. Por que 0,35? Porque foi o valor que foi dado aqui, ó. Alumínio, 0,35. Ô, meu filho. E aqui tem um... Você quer ver que aqui está errado? 0,35 elevado ao quadrado, né? Elevado ao quadrado. E aqui, 0,25 elevado ao cubo. Cadê? Deixa eu fazer uma conta aqui. Peraí. Deixa eu ver se só foi um esquecimento ou se eu errei mesmo. Momento aos nossos internautas. Vamos fazer a conta. 0,35 ao quadrado dividido por 0,25 ao cubo ln vezes 0,02569 dividido por 6 mais 0,48. Houve uma pequena variação aqui, ó. Zero 0,35 elevado ao quadrado dividido por 0,25 elevado ao cubo ln vezes 0,02569 dividido por 6 mais 0,48. É isso daqui mesmo. Vou até colocar aqui para arredondar o valor aqui, ó, que dá para esse 1 aqui é 2. Então esse aí é o resultado.
Esse aqui é o primeiro resultado, beleza? Eu vou olhar aqui para a célula, e vou estudar o movimento agora. Olha só, o que está acontecendo? O íon manganês 2+, ele está reduzindo, enquanto o alumínio está oxidando, beleza? Vocês conseguem enxergar isso? Ó, o alumínio está oxidando porque o elétron está do lado dos produtos. O manganês está reduzindo porque os elétrons estão do lado dos reagentes. Então, o alumínio está fornecendo elétron, o alumínio sólido está fornecendo elétron aqui por reduto do manganês. Bem, então a gente viu que o anodo, isso aqui é uma reação espontânea, porque o valor do o E sem a bolinha, tá? O E aqui, ó, esse aqui que define a espontaneidade, tá? Da reação. É positivo. Muito bem. O elétron está saindo do alumínio, está chegando no manganês. Então, à medida que o alumínio transfere elétrons para o manganês, alumínio 3+ está sendo liberado aqui na solução. Beleza? Só que a solução já tem alumínio já. Eu tenho cloreto de alumínio. Já tem já. E eu estou soltando mais alumínio 3+. Então eu estou ficando rico lá nessa solução de alumínio 3+. Beleza? Tudo bem? O alumínio está oxidando, está perdendo elétron. Quando ele perde elétron, o alumínio não vai ficar preso ao metal, ele vai liberar na solução. Quando libera na solução, vai começar a aumentar a quantidade de alumínio 3+. Já existe alumínio 3+, só está aumentando. Beleza? Aí o elétron chega aqui, no eletrodo de manganês. Esse eletrodo fica carregado negativamente. O manganês vai sofrer uma redução, que a gente está vendo aqui. Ele vai fazer com que o manganês 2+, que está próximo à superfície aqui do eletrodo, absorva esses elétrons. O que acontece? Ele passa para o estado sólido e gruda no eletrodo. E essa solução começa a ficar pobre em manganês 2+, porque ele está sendo reduzido e está grudando no eletrodo aqui de manganês. Beleza? Só que veja, à medida em que o manganês 2+ vai diminuindo aqui, o cloreto começa a aumentar a concentração. Porque antes a quantidade de manganês 2+ e cloreto era igualitário de tal maneira que a solução fosse neutra. À medida que o manganês 2+ começa a virar sólido, eu começo a ter um desequilíbrio. E desequilíbrio em termos de cargas. A quantidade de cloreto é a mesma. A gente começa a ter um desequilíbrio de cargas. Eu vou começar a ter mais ânion do que cátion. Conseguindo entender aí? Estão acompanhando o que eu estou falando? Se não tiver, fala. Eu estou falando que o manganês está transferindo elétrons para o manganês 2+ que está em solução. O manganês 2+ vai reduzir, vai virar sólido e vai grudar aqui nessa placa. No que acontece isso, a quantidade de manganês 2+ na solução diminui. A concentração diminui. O cloreto que está lá na solução, não é que ele aumenta. O que aumenta é as cargas negativas vão acabar ficando a concentração, porque a concentração é número de mol por volume. Em termos de equilíbrio de cargas, você vai ter um desequilíbrio. Você está tirando os cátions da solução e deixando os ânions que estão aqui com menos cargas positivas para ele interagir. Concorda com isso? Você vai ficar com mais carga de cloreto sem possibilidade de interagir com cargas positivas. O que vai acontecer com essa solução? Ela vai ficar carregada positiva ou negativa? A solução. Se eu tenho mais cloreto, mais negativa. Tudo bem? Mais negativa. Enquanto aqui, se o alumínio 3+ não fosse liberado na solução, a solução é neutra, que você tem uma quantidade de cloreto e de alumínio 3+, que as quantidades são tais que está em equilíbrio. À medida que você começa a aumentar a quantidade de alumínio 3+, você vai acabar tendo mais cátion do que ânion. O que vai acontecer com essa solução? Vai ficar carregado positivo ou negativamente?
Positivamente, porque eu vou ter mais alumínio 3 do que cloreto. Estão entendendo aí? Aqui não, o alumínio está perdendo elétrons. Isso aqui está perdendo elétrons, isso aqui está ganhando elétrons. À medida que esse perde elétrons, o metal sólido, ele vai sair, você vai ter uma corrosão desse alumínio. Se você olhasse para essa reação, o alumínio ele vai se desfazendo, ele vai sumindo. Mas na verdade ele vai sumindo por quê? Porque o elétron está saindo daqui indo para lá e o que sobrou do alumínio vai virar alumínio 3+, e vai ficar em solução. Tudo bem aí? Então essa solução vai ficar rica em alumínio 3+, essa solução vai ficar rica em Cl-. O que é o rico que eu estou falando? Estou falando isso tudo em termos de equilíbrio de cargas. Eu vou ter mais carga negativa aqui, mais carga positiva aqui. Beleza? Bem, esse eletrodo, o eletrodo que sai o elétron é chamado de anodo. E recebe o sinal de negativo, é o polo negativo, é de onde está saindo o elétron. E em direção ao polo positivo, que é chamado de cátodo. O movimento do elétron é inverso ao o movimento da corrente é inverso ao movimento do elétron. Então o elétron está vindo no sentido anti-horário, a corrente é sempre inversa, no sentido horário. Aqui a corrente, o elétron, o movimento do elétron está no sentido anti-horário, então a corrente é no sentido horário. Se fosse o contrário, o movimento do elétron não fosse anti-horário, fosse horário, a corrente seria o contrário, seria anti-horário. É sempre assim, se o movimento da corrente o movimento do elétron é de um lado, a da corrente é do outro. Beleza? Olha só, movimento na ponte salina. A ponte salina tem cloreto de potássio, ele falou. Olha o que acontece. Se não tivesse a ponte salina, eu já disse para vocês, essa solução, ela começa a ficar carregada positivamente, essa outra fica carregada negativamente. Vai chegar uma hora que esse alumínio, vai sobrar um pouco de alumínio, o alumínio vai querer doar elétrons, continuar doando elétrons. Só que veja, para você, imagina, você tem a placa aqui, uma solução que é carregada positivamente. Você está perdendo elétrons para outro eletrodo. Pensa bem, você tem uma solução que é carregada positivamente. Aqui você tem uma fonte de elétrons. Você acha que vai ser fácil você começar a perder os elétrons? Se você tem aqui uma solução que está ficando cada vez mais positiva? Não, é. Cada vez mais essa solução vai tentar impedir o elétron para ir para o outro lado. Beleza? Do mesmo jeito, se aqui nessa solução que você está aumentando o desequilíbrio, vai ficar carregada negativamente. Está chegando elétrons para cá, ó. Chegando elétrons do lado do manganês. Como que vai chegar elétrons de um lado em que está muito rico negativamente? Concorda que vai começar a ficar difícil também? Tanto sair elétrons quanto chegar elétrons. Veja, isso se não tivesse a ponte salina. Como tem a ponte salina, o que acontece? Na ponte salina eu tenho íons, positivo e negativo. Aqui eu tenho um ambiente que vai ficar rico em carga negativa. Desse lado, um ambiente que é rico em carga positiva. Para que o movimento de elétron continue, a carga negativa da ponte salina vai se dirigir para o lado aonde a célula ou a solução da célula vai ficar rica em cargas positivas. O cloreto vai vir para esse lado, porque aqui essa solução vai ficar carregada positivamente. Desculpe. Eu falei cloreto, né? O potássio, que é positivo, vai se movimentar na direção aonde temos uma solução mais rica em cargas negativas. Mas por que você está fazendo isso? Justamente para a gente diminuir um pouco, aqui na solução, a presença dessas cargas negativas. Ele vai acabar se concentrando aqui, ó, na ponte salina. E aí, eu vou evitar essa situação que eu estava falando para vocês,
do impedimento dos elétrons continuar se movimentando. E aí essa reação vai se processar até atingir o equilíbrio, que não é o equilíbrio sem a ponte salina. Tudo bem? Bem, olha só como tem um fluxo fechado. O elétron sai aqui, tem um movimento anti-horário, carga negativa. O cloreto também mantém esse movimento anti-horário, porque ele vai passar aqui pela ponte salina, vai interagir com a carga positiva, e o cloreto, aqui esse eletrodo, não falei que vai ficar faltando elétron? Ele está perdendo elétron. O eletrodo vai ficar carregado positivamente, porque está faltando elétron. Este cloreto que está na solução começa a se aproximar do eletrodo, que vai ficar carregado positivamente. Percebe que você tem um movimento de carga negativa? Ó, elétron passa para cá. Aí o elétron passa para o manganês. Aí o cloreto você começa a ter um desequilíbrio de cargas. Conforme começa a ter mais cloreto, esse cloreto se movimenta aqui para a ponte salina. E a carga negativa vai em direção ao eletrodo que está ficando mais positivo. A solução está ficando mais positiva. E o cloreto que está nessa solução começa a se dirigir em direção ao eletrodo que está carregado mais positivamente. E você tem esse movimento anti-horário do elétron. Se eu não tiver a ponte salina, vai manter esse movimento. Só que vai chegar uma hora que vai parar o movimento. Tudo bem? Muito bem. Continuando. Aí ele falou o seguinte: vou colocar uma bateria. Ele falou que ia colocar uma bateria com o polo positivo. O polo positivo é maior, o polo negativo é menor. O polo positivo ligado ao manganês, o polo negativo ligado ao alumínio. Ele deu o valor do potencial, 1,12 volts da bateria. Quando você coloca uma bateria, sem você olhar e comparar ainda esses valores de potencial, você imaginando, hein? Vamos imaginar primeiro, que o valor do potencial de uma bateria é suficiente para mudar o movimento do elétron. Mudar o movimento do elétron significa o movimento do elétron vai ser controlado pela bateria, beleza? O polo negativo é esse aqui. O elétron vai sair desse polo e tem que chegar nesse outro polo aqui. Ele não vai passar esse gap aqui não, de espaço vazio. Ele tem que ir pelo fio, né? Então ele vai vir daqui, vai fazer todo esse movimento e vai vir para cá. E esse é o movimento horário do elétron. Isso se o potencial, que a gente não viu ainda, beleza? O potencial que é da força, a força eletromotriz é a força com que a bateria tem para puxar os elétrons. Veja, eu vou mostrar aqui em cima. Ó. A célula eletrolítica isso aqui é uma célula eletrolítica de uma reação global, que é essa aqui. Ó. Essa célula tem uma força eletromotriz, ou seja, a força com que essa célula faz os elétrons se movimentar, de 0,48 volts. Beleza? Aí ele vai e me liga uma bateria desse jeito, que é 1,2 volts. Percebe que o movimento da bateria é contrário. O movimento que a bateria está querendo impor nos elétrons é contrário ao movimento que eu mostrei lá em cima, concorda? Contrário. Para a bateria mudar o sentido do elétron, para que a bateria possa mudar o sentido do elétron, essa força elétrica tem que ser superior a esse potencial aqui. Porque se não for superior, ele não vai mudar. Ele pode até diminuir um pouco a velocidade, mas ele não vai mudar. Eu estou te falando o seguinte, se aqui esse valor fosse 0,45 volts, veja que aqui a célula é 0,47. Se fosse 0,45 volts, que é um valor menor, os elétrons continuariam tendo esse movimento aqui. Ó. Continuaria tendo esse movimento. Só que ia ter um movimento com menor velocidade.
Ah, mas por quê? Porque os elétrons, a célula movimenta no sentido anti-horário e a bateria está forçando os elétrons para ter um outro movimento, um movimento horário. Então é como se os elétrons estão saindo daqui e estão vindo para cá, mas de contrapartida a bateria está impedindo esse movimento. Então vai ser menos veloz. Vai demorar para os elétrons se movimentarem. É como se tivesse alguém segurando o pé do elétron para ele andar. Só que aqui a bateria tem uma força maior do que a força da célula eletrolítica. Maior, eletroquímica, desculpa, da célula galvânica. A bateria tem um valor, eu vou tirar isso aqui, espera aí. A força eletromotriz tem um valor maior do que a força da célula galvânica. Se é maior, quem que vai dominar esse movimento? A bateria. Aí o movimento do elétron vai mudar? Vai mudar. Antes era anti-horário, agora ele vai ser horário. Por isso que mudou. Porque esse valor é maior do que esse. E não é só porque é maior, é porque a bateria foi ligada dessa forma. Poderia ser ligada de outro jeito. Colocando o polo negativo aqui e o positivo aqui. E com essa energia, os elétrons vão passar a ter um movimento horário. E ao invés do alumínio oxidar, quem vai oxidar é o manganês. Aí é o contrário. Manganês vai oxidar, ele vai liberar manganês 2+. Essa solução vai ficar rica em cátion. Esse eletrodo começa a ficar carregado positivo e o cloreto, que é o ânion, vai ficar mais próximo ao eletrodo. Os elétrons vão nessa direção, vão se movimentar nessa direção. Vão chegar no alumínio. O alumínio vai ficar carregado negativamente. Os alumínios 3+, vão se aproximar do eletrodo de alumínio que vai ficar carregado negativamente. Vai ganhar elétron, vai reduzir. E isso vai fazer com que vai ter um desequilíbrio entre cátions e ânions. Esse cloreto vai se deslocar aqui para a célula eletrolítica. Vai se deslocar para a ponte salina, porque na ponte salina tem cátion. Vai se movimentar aqui, ó. E o cátion vai vir em direção aqui a essa solução que está ficando carregada negativamente. O que vocês estão dando risada aí? Não, é que eu estava lendo ali, o que é isso? Está positivo, aí eu entendi, positivo. Positivo, potássio. Positiva. Onde está escrito? Ah, positivo. Ah, depois eu acerto. Eu falei, o que é isso, gente? Aí, o Cl- está indo em direção aqui, porque aqui eu tenho um excesso de cargas positivas. Por isso que o cloreto vem nessa direção. Perceba o movimento de elétrons. Sai aqui movimento anti-horário, aí o cloreto vem aqui, e aqui, olha, o cloreto se aproximando do manganês, e eu tenho um movimento horário dos elétrons. E aí eu tenho um circuito fechado, movimento dos elétrons sentido horário. Bem, como que calcula o potencial da célula nesse caso? O potencial da célula, nesse caso, você pega o potencial da célula galvânica, que é esse aqui, mais o potencial da bateria. Preste bastante atenção que o potencial da bateria, o sinal do potencial da bateria vai ser o sinal dependente do movimento dos elétrons na célula galvânica. Veja que a célula galvânica, os elétrons estão se movimentando no sentido anti-horário. Quando você coloca a bateria, está no sentido horário. Ou seja, esse sinal aqui, dessa força eletromotriz, é negativo. É o contrário do de cima. Beleza? Tudo bem aí? Contrário. Então, aí você vai, professor, mas por que é negativo? Não podia ser positivo? Olhe para o valor do potencial aqui da... Presta atenção. Olhe para o valor do potencial da célula. Se aqui está positivo e os elétrons estavam no movimento anti-horário, então, olhando para cá, mudou, então já não é positivo mais, virou negativo. Porque mudou o movimento dos elétrons. Por isso que tem esse menos aqui, ó. E por isso que o resultado é menos 0,7215 volts.
E veja, se é negativo, e eu usar a equação da energia livre de Gibbs, negativo com negativo é o quê? Positivo. Não é esse processo não é espontâneo. Ou seja, para acontecer eu preciso da bateria. Se eu tirar a bateria, ele não acontece. Por isso que está escrito aqui, olha, como o potencial é menor que zero, o valor da energia livre de Gibbs será positivo. Aí, o valor da energia será positivo, portanto, o processo será não espontâneo. Beleza? Difícil? É complicado, né? É complicado. É muita informação para coisa só. Mas vocês têm que saber fazer o desenho. Eu já estou falando para você o seguinte. Você veja que tem todos os movimentos aqui. Eu dou nota para todos os movimentos. Todos. Não esqueça os movimentos. Que eu dou nota para todos os movimentos. Veja que a explicação é fazer os movimentos. A explicação é fazer os movimentos corretos. Não é escrever, elétron, vai. É desenhar o movimento. Desenhar o movimento certo, beleza. Beleza? Você já postou isso daí ou ainda não? Não, vou postar. Deixa eu ver se é muita coisa aqui. Vamos fazer isso aqui, depois vocês saem. Balanceia a reação de forma... Tem que... Olha. Outra volta. Vocês estavam vendo quando eu estava aqui, vocês estavam vendo? Sim, provavelmente. Travou, porque ele, sabe 20 e agora é 8. Tudo acontece na hora de andamento. Impressionante. Misericórdia. Agora foi, olha lá, mudou o horário. Aí o aluno que fica... Imagina se fosse um aluno aqui. Ele vê que o professor está dormindo e nem vê. Quando ele viu, está lá, não, o professor está falando, não mudou. Ele falou, professor, não mudou. Professor, o trabalho semana que vem, né? Sim, senhora. São 4 pessoas. Sim. Máximo 4 pessoas. Quinta-feira. Ah, não, você não faz, não. Eu ia falar, já volta pro prova, mas você não faz. Ai, então manda Pessoal, minha online igual semana passada, você deu presente? Ai, meu Deus. Não, eu não dei. Eu dei foto só para aqueles que faltam mesmo. É porque vocês não têm culpa da situação que eu passei semana. Como que eu vou cobrar se vocês não têm culpa que aconteceu? E eu tava lá na PQP lá. Meu Deus, desculpa, gente. Esqueci que tá gravando. Não foi o André que falou aí. Ela não vai entrar. Ela já reservou o negócio pra gente fazer. Não vai mudar nada, meu filho. Vai mudar Vamos. É melhor não fazer isso. Não, ela com certeza passa, minha prova não nela. Se reprovar nela, é porque vai dar doença. A gente passa. Será que ele entrega no iPhone dela? Só um minutinho. Vamos fazer o seguinte, já é 8h27, vou liberar os 6, são uns 15 minutos, e depois assim eu acerto aqui, para não sair correndo. Beleza? Então, finalizando aqui, daqui a pouco a gente volta.